mais disse, meu nome é Cleiton, sou seminarista da Faculdade de Canção Nova, estou no meu 4º ano de teologia, e se Deus quiser, no dia 8 de dezembro, eu serei ordenado diácono para a igreja. Se Deus quiser, depois, 6 meses depois, sacerdote. Então, para mim, estar hoje aqui para falar para vocês é uma alegria, porque para falar sobre vocação, como é o tema de hoje, eu posso dizer que, preparando para falar para vocês, eu pude me ver no caminho que Deus foi fazendo comigo. E esse caminho que Deus ele faz com cada um de nós, quando Ele nos chama a vocação, porque a primeira vocação do ser humano, a primeira vocação da pessoa humana é o chamado à vida, é a vocação à vida. Depois o Senhor vai chamar a pessoa à santidade, como nós iremos ver na Epístola aos Tessalonicenses. São Paulo vai nos dizer, e depois o chamado específico de cada um, o chamado ao matrimônio, o chamado ao sacerdócio, o chamado à vida celibatária, religioso, e também a vocação dos cristãos leigos, na qual nós hoje celebramos na igreja. A igreja do Brasil hoje celebra também, lembra os catequistas, lembra os leigos, que também contribuem com a evangelização, contribuem para que a palavra de Deus ela alcance, ela seja anunciada, não somente aqui na igreja, mas o chamado principal dos leigos, que somos nós, que é você, é levar Jesus Cristo ao mundo, anunciar a salvação ao mundo, no seu trabalho, na sua escola, na faculdade, na sua família. Essa que é o chamado do leigo na igreja. Então, meu irmão, eu quero que você, nessa noite, possa se abrir ao chamado que Deus tem para a sua vida, que é um chamado que nos contagia, que nos leva a realizar a vontade de Deus na nossa vida, seja ela qual for. Eu convido a você que trouxe a palavra de Deus, tomar a palavra de Deus em 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 3. 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 3. Amém? Ou aleluia? Ou misericórdia? 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 3. A palavra de Deus vai nos dizer assim: a vontade de Deus é que sejais santos e que vos afasteis da imoralidade sexual. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Vou ler mais uma vez. A vontade de Deus é que sejais santos e que vos afasteis da imoralidade sexual. O Senhor, nessa noite, Ele quer que nós tenhamos muito claro dentro de nós que o primeiro chamado que Ele fez a nós é o chamado à vida. E que maravilha, meu irmão, e que maravilha, minha irmã, nós temos a graça de viver, de estar neste mundo, de conviver com as pessoas, de se relacionar, de trabalhar, de crescer, né? Tanto fisicamente, como ir crescendo na vida e passando as fases da vida. Que maravilha, que esse chamado à vida, quando Deus, pela sua misericórdia, Ele uniu os nossos pais numa relação
sexual, e ali naquela relação sexual, vai dizer os estudos científicos hoje, que mais de 300 milhões de espermatozoides começou uma corrida para que atingisse até ali o útero da nossa mãe, e ali pudesse acontecer a fecundação, e ali pudesse acontecer a fecundação e acontecer a vida. Que maravilha, meus irmãos, que hoje a ciência vai dizer que até 7 horas depois de uma relação sexual já acontece a concepção, a vida já brota, a vida já nasce, a vida já é uma realidade, como a nossa igreja nos ensina, né? Que o ser humano já está ali, mesmo que ainda ali, do gene pequeno, mas que ali está todo o homem, ali o homem vai se desenvolver, e você, nessa corrida enorme, nessa corrida de milhões de espermatozoides, você foi o vencedor. Dá uma olhadinha aí no seu irmão do lado, para seu irmão, fala assim para ele: você venceu. E que alegria que você está aqui do meu lado hoje. É uma realidade, meus irmãos, para que nós possamos valorizar nossa vida e não viver de qualquer forma, como muitas vezes na nossa criancice, na nossa imaturidade, batemos a porta da nossa casa, né? Lá ficamos bravos, lá falando para os nossos pais: que dia que eu fui nascer, eu não queria ter nascido. Não é verdade? Quem não falou isso? Ou quem não pensou isso na vida, né? No momento difícil, no momento, sei lá, que você estava revoltado, revoltada, ficou bravo lá na sua casa, bateu a porta, né? Que vida, né? Eu queria ter outros pais. Não, Deus te deu a graça de ter os pais que você tem hoje, e você precisa ser grato. Seja qual for a situação que você veio, desejado ou não, você é precioso, você é preciosa, você é amado, você é amada por Deus, e Deus, Ele quis que a obra dele acontecesse através de você. Hoje, graças a Deus, olha aí que maravilha, né? Que está aqui, olha, que gracinhas estão aqui, estão crescendo, né? Estão se desenvolvendo, graças a Deus. Uns já estão até namorando, né? Outros já casaram, né? Está casadinho lá, a barriguinha está crescendo, a comidinha está boa lá em casa. Meus irmãos, o ciclo natural da vida vai acontecendo, e nós precisamos estar atentos, e nós precisamos compreender que isso é amor de Deus. Para vocês, depois ir lá no enquete de vocês e conferir, vai dizer assim, o enquete, no parágrafo 3, vai dizer assim, deixa eu achar aqui, coloquei: Deus nos criou a partir do excesso do seu amor. Ele queria partilhar a sua infinita alegria conosco, criaturas do seu amor. Fala assim para o seu irmão, anuncia essa boa nova aí para o seu irmão que está aí do seu lado, da sua direita, da sua esquerda. Fala assim para ele: Deus te criou através do excesso do amor dele. Fala para ele: Deus criou através do excesso do amor dele. É uma realidade que nós fomos criados por amor, mas não um amor platônico, um amor que começa naquela explosão de paixão e daqui a pouco acaba. Não, o amor ágape, o amor de Deus, um amor que é infinito, um amor que é real, um amor que nos acompanha, um amor que está conosco todos os dias, né? Eu pensava assim: meu Deus, quantas vezes na minha casa, né? Eu não sou de uma família, né, que passamos fome, mas em casa não tinha carne todos os dias para a gente comer.
né? Mas sempre ali pingava, né? Um franguinho, sempre tinha uma carninha ali e tal, umas comidinhas boas que a minha mãe faz. Minha mãe é a melhor cozinheira do mundo, né? Talvez a sua seja também, mas eu posso dizer que a minha é a melhor cozinheira do mundo. Que mão santa aquela mulher tem, né? Tudo que ela faz fica espetacular, né? Mas quantas vezes eu vi minha mãe, né, deixando para mim ali um pão, deixando para mim um pedaço maior da carne, deixando para mim um ovinho frito. E aí, depois que eu cresci, eu fui pensar, nossa, por que ela fazia aquilo, né? Porque não tinha mais, porque só tinha um pedacinho ali naquela hora e tal, mas ali ela demonstrava o quanto ela me amava, o quanto ela queria que eu fosse crescendo e tal. E não é verdade, meus irmãos, que os nossos pais, as nossas mães, aquelas pessoas que nos acompanhou no nosso crescimento, foi fazendo essas demonstrações de amor por nós ao longo da nossa vida, e muitas vezes nos corrigindo, e muitas vezes pedindo que, através não só de palavras, claro que muitas vezes os nossos pais, muitas vezes aqueles que são os nossos responsáveis, nos corrigem com palavras, mas muitas vezes eles nos corrigem simplesmente com o olhar. Quantas vezes o olhar da minha mãe, quantas vezes o olhar do meu pai me impactou, e eu falei, caramba, caguei. E tive a oportunidade de reconhecer e falar, não, eu preciso melhorar, eu preciso voltar novamente a ser melhor, a ser um melhor filho. E quantas vezes assim também, nesse chamado que Deus nos faz à santidade, que nos faz a vida, quantas vezes nós também acabamos deixando com que o pecado progressivamente vai nos dominando, e nós não vamos percebendo o quanto Deus nos ama, o excesso do amor dele por nós, ao ponto de se dar por nós uma cruz. Cadê a cruz? Se dar por nós uma cruz, morrer por nós crucificado, entregar a sua vida, derramar o teu sangue, por amor a nós, porque Deus, em todos os momentos, Ele corre atrás de nós que deveríamos correr atrás dele. Mas quando nós estamos afastados, quando nós estamos longe, Ele que corre atrás de nós. Eu não quero contar isso porque eu sou melhor, mas ontem eu tive a oportunidade de fazer uma experiência, porque Jesus estava colocando no meu coração, já tinha falado isso lá na missa que eu participo todo domingo lá na comunidade São Benedito, que Deus colocava no meu coração que eu precisava ir atrás dos jovens, chamar os jovens para participar do grupo de oração, né? Chamar os jovens para participar da igreja. E ontem eu comecei a fazer isso. Eu fui de casa em casa. Tem jovem aqui? Batia a palma lá? Tem. Aí vinha e tal. Mas algumas realidades que me marcaram profundamente. Primeiro, a primeira galera que estava na rua, que eu nem percebi o que eles estavam fazendo, mas quando eu cheguei, né, e comecei a falar, olha, venho aqui para convidar vocês para participar do grupo de jovens que tem aqui na comunidade, participar da missa e tal, e ali falei um pouco de Deus, do amor de Deus para eles, né, e aí eu percebi que um estava chapado, né, estava chapadão, e assim, ó, na rua, estava um balde, daqueles de alumínio, cheio de cerveja, cheio de vodka ali com gelo, e a galera ó, bebendo todas tal. Aí um jovem disse, né, olha, esse que estava mamado, olha, eu sou evangélico, mas eu estou afastado. Ah, mas você sabe como que é, né? Eu sou jovem, eu quero curtir a vida e tal, né? Eu só tenho 23 anos. Ah, tá. Aí eu falei para ele, meu irmão, você sabe se amanhã você vai estar vivo? Você sabe o dia que Deus vai te chamar para você falar que você quer curtir primeiro a sua vida, que você quer aproveitar, que você quer fazer isso, quer fazer aquilo? E se Deus te
chama. Será que você, por ele ser evangélico e conhecer a palavra de Deus, eu falei, meu irmão, da mesma forma que existe o céu, existe o inferno, e a gente precisa ter essa consciência. Mas eu falava assim, meus irmãos, porque Deus estava correndo atrás daquele jovem, né? Aí eu fui num outro lugar, eu fui com uma irmã que eles chamam de inferninho. Eu nem sabia, né, que existia. Aqui é o inferninho, você vai entrar aqui. Não, vamos lá. Se Deus, ele foi no inferno também resgatar aqueles que tinham, né, morrido sem ouvir a palavra de Deus. Também a palavra de Deus precisa ser anunciada ali. E ali eu pude ir, e a galera ali também falar do amor de Deus para eles. Por quê? Porque nós não podemos perder essa visão que o nosso chamado à vida, Deus também, como nós lemos na palavra dele, Deus nos chama à santidade. A vontade de Deus é que nós sejamos santos. Porque se Deus corre atrás de nós, se um dia Deus correu atrás do João, se um dia Deus correu atrás do Yuri, se um dia Deus correu atrás da Kátia, se um dia Deus correu atrás de cada um de nós e nos trouxe para junto dele, hoje ele nos chama também a fazer o mesmo. Não é isso que o Papa Francisco está nos ensinando? Vamos para as periferias, vamos evangelizar nas favelas, e ele assim o fez. Mas talvez a favela, a periferia que você precisa evangelizar é o seu próprio interior, é a sua própria vida, ou é a sua casa que está vivendo ali na tribulação, e você precisa ter claro dentro de você que esse chamado à santidade que Deus faz para você, que Deus que te separa, ser santo é isso. A palavra de Deus nos diz, a vontade de Deus é que sejais santos. Ser santo significa ser separado. Deus nos separa, o mesmo Deus que nos criou no excesso do seu amor, esse mesmo Deus, ao longo da nossa caminhada, ao longo da nossa vida, ele nos separa. Quantas vezes eu posso testemunhar para vocês que eu fui tomando os caminhos que eu queria tomar e entrando em situações que não era da vontade de Deus. E quantas vezes eu louvo a Deus que os meus pais pegavam a cinta, pegavam o chinelo e e ali eu chorava, eu ficava bravo, mas eu começava a refletir depois. Hoje eu reflito, naquele tempo eu não entendia, mas hoje eu consigo entender. Se meus pais não tivessem me corrigido, se meus pais não tivessem ali me dado aquela surra, eu não teria o caráter que eu tenho hoje. Porque, meus irmãos, quando falta o caráter, claro, existem situações que são dolorosas, existem situações que a pessoa é um psicopata. Por exemplo, aquela criança de 13 anos que matou os pais dela em São Paulo, né? Atirou na avó, tal, vocês sabem, né? Do noticiário, foi para a escola, voltou. Aí você fica imaginando assim, que sangue frio tem essa pessoa. Talvez aquele moleque precisava de um tratamento psicológico, psiquiatra, mas é uma realidade que muitos que caem no crime, caem para as drogas, vai caindo naquilo que são os vícios, nas situações que o mundo vai apresentando hoje, é porque não tem alguém ali para falar: olha, isso aí é errado, isso aí vai te levar para o mau caminho. Mas mais do que falar isso, te apresentar aquele que é amor, aquele que é o caminho, a verdade, a vida, aquele que nos vocaciona para o amor, para a santidade, para a alegria. A criação de Deus, quando Deus nos criou por amor, Ele nos cria para felicidade.
felicidade. Eu posso dizer para você, sem medo de errar, eu sou o jovem, eu sou o seminarista mais feliz da face da terra. Talvez você possa se considerar o jovem, mais feliz da face da terra, mas eu sou o jovem, o seminarista mais feliz da face da terra, porque eu encontrei Jesus Cristo. E Jesus Cristo, Ele me dá a razão de viver, Ele me dá a ciência, ainda que muitas vezes eu não compreenda tudo, mas Ele traça um caminho na minha história, que é um caminho de salvação. Por mais que eu saiba que o caminho é estreito, por mais que eu saiba que o caminho é de cruz, que a cruz eu preciso carregar, que é difícil muitas vezes lutar contra o pecado, vencer aquilo que também é as minhas próprias misérias, que são os meus próprios pecados, como a igreja vai nos ensinar através dos padres, que dentro de nós existem 3 inimigos da alma. Em primeiro lugar, nós mesmos. Em segundo lugar, o mundo e o demônio. Os 3 inimigos da alma, que muitas vezes não quer que nós chegamos na vocação, naquilo que é a vontade de Deus para nós. E agora eu pergunto para você, qual é a vontade de Deus na sua vida, especificamente? Uma vontade, uma vocação específica, que você sente no seu coração, a vocação de casar, de ter uma família, a vocação de ser um sacerdote, a vocação de ser uma religiosa, de ser um religioso, a vocação de ser solteiro. São as vocações que existem e que Deus, Ele coloca, e a igreja, Ele coloca para que nós discernimos essas vocações. E o bonito da vocação matrimonial, que na união dos nossos pais, ali nós nascemos. Claro, Deus, na sua vontade, Ele usa, Ele faz com que os nossos Ele usa os nossos pais para que eles sejam cooperadores da vida, para que nós nasçamos, para que nós viemos a vida. Mas também, quando um homem ou uma mulher se unem no matrimônio e promete fidelidade um ao outro, e promete educar os filhos que Deus lhe der, nos mandamentos de Deus e da igreja, a indissolubilidade matrimonial e a procriação, que são as coisas essenciais para que aconteça o matrimônio. Eu vou ser fiel a você até o fim, eu vou ser fiel a você na saúde e na tristeza, eu vou ser fiel a você na doença, todos os dias da nossa vida. Quando a gente vai numa celebração de casamento, nós ouvimos isso no rito, mas também de educar os filhos que Deus nos der, na lei da igreja, a vocação matrimonial. Peça nessa noite essa graça. Se for essa a sua vocação, peça ao Senhor que Ele confirme a vocação ao matrimônio. É um caminho que nós vamos trilhando. Eu posso dizer que até os meus 21 anos, até meus 20 anos, quando eu namorava ainda, eu estava discernindo a minha vocação, porque eu não sabia se eu comprava uma bicicleta, se eu casasse, se eu ia para o matrimônio ou se eu ia para o seminário. Ficava nessas 3 coisas: eu compro uma bicicleta, caso eu vou para o seminário. E Deus, no amor dele, Ele foi me mostrando, Ele foi me dando ali a graça de servir. A vocação, meus irmãos, é uma dádiva de Deus. Assim como a vocação matrimonial, a vocação sacerdotal, na qual Deus, Ele hoje me chamou a responder. A própria palavra diz que o sacerdote é aquele que é tirado do meio do povo para servir o povo, para oferecer o sacrifício.
o sacrifício da Santa Missa. Meus irmãos, graças a Deus nós temos sacerdotes que trazem para nós o próprio Cristo Senhor na nossa vida, e nós temos a graça de ter Jesus sacramentado através das mãos do sacerdote. Será que Deus não está te chamando? A vocação sacerdotal, claro, a vocação matrimonial, ela é uma vocação que faz parte do homem, da mulher. Todos nós trazemos esse dom da maternidade, da feminilidade, vocês meninas, da maternidade, nós da paternidade, mas Deus ele pede algo a mais também de homens, no caso da vocação sacerdotal, para que essa entrega ela seja para salvação das almas, e ela seja também para que aquela pessoa que é escolhida por Deus, ela possa também trilhar um caminho de salvação. Porque eu posso dizer para vocês, se hoje eu sou um pouquinho melhor, se hoje eu sou uma pessoa um pouco melhor, tem muita coisa para melhorar na minha vida ainda, mas se hoje eu sou um pouco melhor, é porque Deus, ele, nessa vocação que Ele escolheu para mim, Ele está trabalhando na minha vida, Ele tem me mostrado onde eu preciso melhorar. Isso quando eu entrei no seminário há 7 anos atrás, e hoje também as portas já do diaconato, quantas coisas eu preciso melhorar, mas eu sei que o Senhor ele vai trabalhar. Para terminar, eu queria trazer uma realidade. Uma vez Santa Madre Teresa de Calcutá, ela, ao ser questionada por um jornalista, ela que morava na Índia, naquele lugar, né, que o saneamento não tinha, esgoto a céu aberto, é gente morrendo na rua, é gente doente, e Madre Teresa foi fazer o apostolado da caridade dela, como uma religiosa lá na Índia, e o repórter disse para ela: olha, eu não faria nem por $1 milhão isso que você faz, irmã, de estar colocando a sua mão na ferida desses homens, dessas mulheres aqui, ó, essas pessoas morrendo, pode te dar uma doença, você morrer. E ela disse: eu também, meu filho, não faço isso por $1 milhão, mas eu faço isso por amor. Eu faço isso por amor. Ela que não tinha nada, mas a riqueza dela era encontrar Jesus no pobre. Talvez a sua riqueza vai ser encontrar a Margarida, a Felistina, né, sei lá, a Kátia, a Fernanda. A Fernanda foi você, né? A sua? Fernanda, ele encontrou a Fernanda lá. O outro ali também está noivo, encontrou a Dayana. Talvez a sua alegria vai ser discernida ao longo da sua caminhada, e você vai encontrar a pessoa